Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. A gente chega no momento decisivo para as eleições municipais que ocorrem no próximo domingo 6 de outubro e chegamos num momento importante da cobertura do Toledo News nas eleições, que é a entrevista com os candidatos à prefeitura do município de Toledo, e hoje a gente recebe o prefeito e candidato à reeleição Luiz Adalberto Beto Lunit Pagnussati, candidato do PSD da coligação Pra Frente Toledo, PSD, PL, União Brasil, MDB e Podemos. Nós vamos entrevistar os três candidatos à Prefeitura de Toledo. A ideia é trazer um pouco das propostas deles, das visões de mundo e das visões para o município de Toledo. A ideia é trazer para vocês, internautas e população de Toledo, argumentos para que vocês possam votar da melhor forma no domingo, dia 6 de outubro. Beto, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Eu agradeço a vocês da Toledo News por todo esse espaço que dão e oportunizam aos candidatos. E nesse instante também quero saudar os candidatos a prefeito, a Neuci, o Costenaro, e dizer que a gente está aqui para responder os questionamentos e relembrar daquilo que queremos fazer pelo município. Mas saudar você que assiste a nós nessa entrevista do Toledo News, porque é importante a nossa conexão contigo e, naturalmente, que dentro dessa perspectiva você ter condições de suprir essa demanda de decisão do seu voto. Estou aqui e espero atingir essa expectativa que tu tens para com um candidato que já tem um histórico importante e que está fazendo um mandato reconhecido pela população. Beto, para começar esse nosso bate-papo, normalmente os líderes do executivo, seja ele nos municípios, estados ou na presidência, eles normalmente concorrem à reeleição, mas tenho que te fazer essa pergunta: por que o Beto decidiu, optou por se candidatar à reeleição? Bom, primeiro, se não tivesse paixão por aquilo que faço, já nasceria de forma diferente essa nossa candidatura. Como tenho, faço com muita intensidade. Por quê? Porque eu entendo que nós, como pessoas, temos que vivenciar aquilo que a gente gosta de fazer. Eu gosto da política, a política séria, transformadora, que a gente está fazendo neste mandato. E isso nos habilita, digamos assim, sob o ponto de vista da gestão, a ser candidato à reeleição. Mas está dentro de mim querer ajudar e contribuir com a população de Toledo. Eu sempre tenho comigo uma expressão muito simples e que é de muita verdade: servir. O que é servir? Você se despe da tua vida, tira a tua vida, os teus sentimentos do ponto de vista daquilo que tu tem como individualidade e coloca a vida dos outros para fazer dessa estruturação atenção às pessoas. Nas caminhadas eu estou vendo muita gente que quer que a gente continue. E nesse sentido nos dá ânimo para que a gente continue a fazendo ainda mais e melhor. Então, portanto, votar no Beto é dizer: eu tenho alguém que eu posso contactar, falar, sugerir, fazer com que a minha rua, a minha casa, a minha vida, aquilo que eu sonho para o meu município vai se realizar. Esse é o meu compromisso e é assim que tenho feito. Portanto, para votar em nós é exatamente nessa linha. Nós nos colocamos a serviço daquele que empreende, aquele que quer a economia forte, aquele que precisa da mão amiga do Estado para alavancar a sua vida, e nós fazermos sempre o melhor para deixar pessoas felizes e satisfeitas. Beto, falando da rede de apoio à sua candidatura à reeleição, um dos principais apoios é do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Foi uma relação que você foi se aproximando Perfeito. ao longo do mandato, até se filiar ao PSD, o partido do governador, e inclusive recentemente ele esteve aqui em Toledo também prestando apoio à sua candidatura. Como que é essa relação e como que é o apoio do governo do estado? Preciso fazer um resgate antes da resposta, porque é importante dizer. A gente, quando iniciou o mandato em 2021, meu vice-prefeito Ademar, quero mandar um grande abraço, agradecer a ele pelo esforço, a dedicação, pela forma que ele conduz junto comigo a prefeitura. A gente tem uma aproximação muito forte, muito sincera e que muda a vida de pessoas. E isso tudo nos levou a fazer o quê? A colocar pessoas que nunca estiveram no nosso campo em contato conosco, que foram se aproximando. E naturalmente que nesse conjunto de as pessoas conhecerem o nosso desejo, tanto meu quanto de Ademar, especialmente respondendo por mim, a gente avançou nas boas relações. E temos muita gente que nunca esteve comigo na disputa política passada, das passadas,
e naturalmente que agora estão vendo e entendendo aquilo que a gente quer e conhecendo efetivamente quem é o prefeito Beto. Com o governador não foi diferente. Eu não estive com ele na eleição de deputado, onde eu fui o mais votado, mas me tornei prefeito, a gente foi se conhecendo aos poucos, estabelecemos vínculos do ponto de vista de conhecer projetos que cada um tinha de interesse e fomos convergindo esses interesses para quê? Para que ele, governador, eu, prefeito, pudéssemos melhorar a vida do paranaense, do toledano. E avançamos nesse propósito. Hoje somos amigos, almoçamos juntos, jantamos juntos, conversamos, assuntos de toda ordem. Por quê? Porque houve essa aproximação com muita sinceridade, com lealdade, com compromissos do ponto de vista pessoais e também de gestão. Hoje o governador Ratinho, por aquilo que já fez em vários setores, está investindo mais de R$ 1 bilhão aqui no município de Toledo. E reforçou a vinda dele para cá, os investimentos ainda maiores. Então, o governador é transformador do ponto de vista político e de compreensão do seu espaço na governança do Estado. E eu, como prefeito, por exemplo, está garantidos os recursos para a duplicação da Egídio Murareto, aquele trecho que vai até a Carlos Esbaraini do Trevo de São Pedro, o eixão do Bioparque, a ligação da rotatória da 1º de Maio com a rotatória da JJ Muraro, ali no Jardim Porto Alegre, perto da Mecânica Ferrari, e nós vamos ainda trazer 5 BS, que os recursos já estão garantidos. Ele colocou à disposição do município o programa Casa Fácil, com 500 casas para Toledo, e vamos avançando ainda mais em outras políticas. Eu levei ele, nesse domingo, lá na Usina do Conhecimento, para conhecer tudo o que estamos fazendo pela educação, pela ciência das crianças, dos adolescentes, jovens e dos adultos. Ele se encantou com a proposta e vai liberar recursos após a gente entregar os projetos para um planetário na Ilha do Lago, da Usina do Conhecimento. Isso é muito grande. E uma coisa que eu fiquei encantado com ele, porque ele tem essa percepção de aquilo que a gente faz aqui. Por isso a gente se entende muito bem. Toledo é o maior produtor de alimentos. Ele, como governador, fez muita ação importante de proteção à produção e incentivo à produção. Tanto que ele usa uma expressão importante e fundamental. Nós somos o supermercado do mundo. Toledo é uma parte desse supermercado, é uma prateleira, é um setor que produz muita proteína animal. Além disso, nós temos as questões tecnológicas que ele incentiva e apoia, que é o mesmo viés nosso. Fora isso, nós temos também um apoio extremamente importante para o setor do empreendedorismo, seja ele industrial, comercial, de atividades de serviços, enfim. Então, a gente está muito afinado nisso. E, nesse contexto, nós nos aproximamos por convergência de propósitos. Então, é bom para Toledo isso, ele nos ajuda, e com esse status que ele está tendo como governador e sendo reconhecido como um dos governadores com potencial possibilidade de ser candidato a presidente da República, isso é bom. Já pensou? Nós temos um paranaense na presidência da República, como importante não seria para o município eu ter 2 anos dele como governador e ter 2 anos dele como presidente. Uma pessoa que conhece Paraná, que conhece Toledo e conhece tanto que ele é apaixonado por aqui. Domingo, por exemplo, ele foi fazer um social lá no Mosquito, né? Que é importante isso. Sinalizou o quê? Que Toledo tem se fortalecido no âmbito de turismo também. Então, o governador é fundamental nesse propósito para a gente avançar o desenvolvimento de Toledo e também o cumprimento daquilo que a gente combinou com a população no plano de governo, que está extremamente detalhado e registrado na Justiça Eleitoral. Beto, também nessa questão da rede de apoio, nas 2 eleições que você obteve êxito
Para a prefeitura você foi candidato pelo MDB e um dos seus principais apoiadores sempre foi o deputado federal Sérgio Souza, do MDB. A sua mudança para o PSD mudou alguma coisa essa relação? Ela se mantém próxima, se mantém Está forte? fortalecido. Coincidentemente, me atrasei um pouco para essa entrevista e peço desculpas aqui, porque estava exatamente com o deputado Sérgio Souza, conversando com ele sobre projetos para Toledo. Conversamos sobre a linkagem de Toledo com o Ministério das Cidades, para a gente conquistar recursos, e tive a oportunidade de levá-lo na usina do conhecimento para mostrar a ele, como deputado que defende também a produção de alimentos, a tecnologia, ele defende a educação. Então a gente colocou lá ele em contato com os nossos professores da UTF-PR para ele conhecer o projeto e nos ajudar a alavancar esta propositura. Por quê? Porque o Sérgio é afeto às tecnologias, à ciência, à academia, às questões científicas. Tanto é nesse sentido que ele nos ajudou, junto com o Ministério da Agricultura, com as instâncias de governo, lá no início do mandato, a implantar este fórum magnífico de discussão, que é o InovaMIT, que discute todas as tecnologias de proteína animal que hoje são utilizadas no planeta. O que a gente quer com isso? A gente quer fortalecer o homem e a mulher do campo em todo o processo tecnológico. Para quê? Para botar dinheiro no bolso do produtor. E dentro desse contexto, o Sérgio ajudou a trazer a Embrapa para Toledo, que o governador Ratinho liberou R$1 milhão através da ciência e tecnologia para a constituição de um laboratório de águas que se implanta no Bioparque junto à Embrapa. Para quê? Para estudar as águas, solo, porque não se produz proteína animal, suínos, aves, peixe e também a bacia leiteira se não tivermos água. Inclusive o cuidado com o solo para termos produção dos grãos que se transformam todo no processo de ração para esses animais, e aí nós fizemos a transformação das indústrias e avançamos. Então, o Sérgio tem essa articulação e esse conhecimento por ter sido senador da República, 3 vezes deputado federal, e isso o qualifica como um dos grandes expoentes da política do Paraná, que tem uma atuação muito firme e está historicamente ligado aqui com Toledo. Mas não é só isso. O Sérgio tem ajudado os setores de infraestrutura do município e também com recurso para o Hospital Bom Jesus. Agora há pouco falei com ele sobre essas questões. Ele disse o seguinte: eu estou lá em Brasília para ser um agente que ajude você a cumprir o plano de governo que você está discutindo com a tua comunidade. E isso é importante. Mas não é só o Sérgio, nós temos outros deputados, o Jacobo, por exemplo, que empenhou todo apoio, o Felipe Barros, que gravou, que apoiou, que está agora alinhado conosco, até porque a gente tem também na coligação os partidos que você citou aqui, que é o PSD, o PL, o MDB, o Podemos e também o União Brasil, que formam essa grande aliança. Francisquini está nos ajudando, o deputado Micheleto, tem também o Padovani. Então, é um universo de pessoas que estão juntos com o governador, juntos com o governo, com a estrutura de deputados federais, sem deixar de citar o Marcel, que agora poderá virar prefeito de Assis Chateaubriand, espero que sim, é um sonho dele a retornar à sua casa. E temos o deputado Gugu Bueno, né, que a gente tem também como este propósito de contribuição para o município de Toledo, além do Batatinha, que é do MDB. Então, especificamente, Sérgio Souza, junto com o Anibele, que é o presidente do partido do MDB, está tudo certo, compreendido. Por quê? Porque eles também, como agentes da política partidária, compreendem as movimentações. Por quê? Porque isso faz parte de um processo de crescimento dos agentes políticos dentro de uma perspectiva futura. Então, a minha ida para o PSDB foi respeitosa, foi importante, nos aproximou do governador, estamos firmes nesse propósito. E assim, Kelvin Polasso, e você que está nos assistindo, se não fosse
essa questão de aproximação, da compreensão e de conhecimento que o governador tem da nossa pessoa e daquilo que a gente deseja para o povo de Toledo, ele não iria vir aqui dar o apoio. É a primeira vez na história de Toledo que nós tivemos um governador vindo prestar apoio político no território, presente, mostrando sua capacidade de gestão do Estado, mas dizendo o seguinte: este Lunite aqui, este Adhemar aqui, é que são os meus preferidos e eu estou linkado com eles. Então, o governador apoia Beto e Adhemar, nós estamos juntos para melhorar os ambientes aqui de Toledo, tanto nas questões que envolvem a economia, como as políticas humanas e sociais. Beto, hoje Toledo tem 2 deputados federais, Gilson Esperafico do Progressistas, que está apoiando a candidatura do Mário Costenaro, e o Elton Welter do PT apoiando a candidatura da professora Nilce Welter. No caso da reeleição do Beto Lunite, haverá diálogo com os 2 deputados federais, pensando em melhorias para o município de Toledo, recursos? Portas escancaradas. A eleição se encerra agora 17 horas de domingo. As urnas serão apuradas e eu estou aqui, inclusive, para dar entrevista, mas para pedir um voto de você no 55. Nós queremos ser prefeito mais 4 anos. Eu não tenho o direito de não abrir portas para termos aquilo que a gente pode ter dos deputados que você citou, do Esperafico e do Welter. Já foi assim nesses 2 anos, nesses 3 anos, 2 anos que eles assumiram, né? Então, a gente tem recebido recursos, feito toda uma publicidade, valorizando a presença deles como atores políticos locais, temos um bom diálogo, a gente sabe que a posição política deles está nas outras candidaturas, que a gente respeita, mas o povo não tem que sofrer por causa disso, não. Eu vou atender bem o Esperafico, como sempre fiz, vou atender bem o deputado Welter, como sempre fiz, e investir naquilo que eles têm a trazer e, naturalmente, também os provocando para trazer mais recursos. Porque a disputa política é agora. Nós temos 4 anos de governo e precisamos sempre do apoio de todo mundo. Eu não recuso apoio. E uma outra situação, que eu não entro em briga política, confusão de WhatsApp, esses últimos momentos de ataque pessoal à nossa pessoa. Quer dizer, isso faz parte de pessoas que não têm proposta para governar. Nós temos, somos conscientes, e o nosso tempo é investir em coisas boas para fazer ações fundamentais e transformadoras na vida, na sua vida que está nos assistindo, na vida de todos. Então, por que o nosso governo está bem avaliado? Por quê? Porque a gente não gasta tempo em briga e discussão política e ideológica. A gente não está nesse campo. Eu estou preocupado com a minha energia 100% voltada, junto com a Adhemar, com os secretários, diretores, coordenadores e o servidor público, a promover ações importantes como todas essas que vocês estão acompanhando. A aprovação nossa é gigantesca, é boa e, naturalmente, que isso define o voto das pessoas. Então, eu, como prefeito, tenho obrigação de me dedicar ao trabalho e puxar todos os recursos que sejam possíveis e necessários para Toledo, sem olhar a bandeira do partido, qual posição que o deputado tem, porque nós precisamos fazer coisas para encantar pessoas, incluir pessoas e transformar vida de pessoas. Uma das outras candidaturas à Prefeitura de Toledo mencionou essa semana que um dos candidatos, caso eleito, sairia em 2026 como candidato a deputado. Como que você vê a declaração? Qual que é a sua visão nesse sentido? Primeiro, o olhar de que, de fato, estão as pesquisas verdadeiras. Se há essa afirmação, há a temeridade da nossa vitória. E aqui eu quero olhar bem para a câmera para que você possa fazer um recorte disso. Eu sou candidato a prefeito pelo PSD, estou pedindo o seu voto no 55 e eu sou candidato a prefeito junto com Adhemar Vice para ser prefeito 4 anos. Portanto, aqui um compromisso no Toledo News de que a gente afirma o compromisso que serei prefeito 4 anos. Porque eu tenho esse compromisso com a minha cidade,
moro aqui há 53 anos, meus filhos nasceram aqui, netos nasceram aqui, e eu quero que esta energia que a gente tem, junto com as pessoas competentes que a gente tem ao lado, com os servidores públicos e com você, a gente possa fazer um Toledo melhor. Não, eu estou hoje no dia 2 de setembro de 2024. Então, eu quero ser prefeito, quero vencer as eleições com o seu voto e serei prefeito de 25 a 28, sem qualquer possibilidade de querer disputar qualquer candidatura a deputado. Deus me dê a graça de ter saúde e existir até o final dos meus tempos, mas cumprindo esse tempo de prefeito por 4 anos, entrando para a história como prefeito com 3 mandatos, não por arrogância falo isso, mas para dizer, nós vamos cumprir esse 3º mandato ainda com mais energia, com mais força, com mais velocidade, para melhorar cada vez mais o nosso município. Eu sou candidato a prefeito, deputado não. Lá na frente, depois de 28, a gente pensa e estuda o que é que nós vamos fazer. Beto, uma das mudanças que você implementou na sua atual gestão foi a questão da mudança da Secretaria de Agricultura, se juntando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual a sua avaliação dessa mudança e qual a sua visão de futuro, caso eleito, para o setor de agricultura do nosso município, que é um setor muito pujante já aí há mais de 10 anos como o maior PIB agropecuário do Paraná? Kelvin, você me dá 2 oportunidades nessa sua pergunta. Primeiro, restabelecer a verdade. E aí você que está nos assistindo, você deve saber certamente o que é o agronegócio. O agronegócio se estabelece a partir da agricultura, da pecuária. E a pecuária tem a suinocultura, a avicultura, a bacia leiteira, a piscicultura. O agronegócio inclui-se a produção de alimentos, seja ele de toda a ordem, proteínas e etc. Então nós fizemos o seguinte, me acusam de ter extinguido a Secretaria de Agricultura. Não é verdade, isso é feio que está sendo falado, é um disparate essa questão. Nós criamos uma secretaria chamada Secretaria do Agronegócio, vírgula, Inovação, vírgula, Turismo, vírgula, Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque a gente entende que a agricultura, junto com a pecuária, com as proteínas, estão dentro do contexto econômico como sendo o pai e a mãe da economia de Toledo. Nós não podemos esquecer disso e não esquecemos. Então a gente foi para cima, melhorou o desempenho da secretaria e conquistamos, inclusive, elementos fundamentais para fazer com que o nosso agroindustrial lá pequeno pudesse ter um espaço de negócios ampliados. Contratei veterinários, reestruturamos toda a secretaria. O nosso secretário competentíssimo, Bonaldo, que foi indicado, inclusive, pela Associação Comercial, que é fundamental dizer isso, que conheceu a gente. Ele não era meu parceiro na política, nunca foi, mas a gente aceitou. Por quê? Porque a gente quer fazer diferente e melhor. Hoje o Bonaldo nos conhece e está fazendo um excelente trabalho. No setor da agricultura, a gente conquistou o selo SUSAF. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, frigoríficos de peixes que são da agroindústria de pequeno porte. Estes frigoríficos, nós tínhamos a possibilidade deles venderem 500 quilos de filé de tilápia por dia com o universo de consumidores de Toledo, 160 mil habitantes. Com aquilo que a gente conquistou, que fomos para cima da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, a gente conquistou o selo SUSAF. O que aconteceu com esse frigorífico e com os demais pequenos agroindustriais do município? Saíram do universo de consumidor de Toledo, de 160 mil, para 12 milhões de paranaenses. Agora, a gente foi para cima do Ministério da Agricultura e conquistamos o CISB, que é um novo selo que oportuniza as agroindústrias de Toledo, de pequeno porte, a estarem vendendo para o Brasil inteiro. Então, você veja, foi um movimento que a gente fez, que avançamos nesse processo econômico. Para quê?
para botar dinheiro no bolso daquele que produz, para ampliar a produção lá na lavoura, seja qual setor for. Isso a gente melhorou e fez com que as coisas avançassem para dentro das propriedades dos produtores. Inovação. Resgatar o que falei agora. Só o InovaMeat. Um processo importante de discussão da proteína animal, o que rendeu? A Embrapa para Toledo. Foi uma grande sacada que a gente teve e trouxemos a Embrapa, além de outras tantas questões que envolvem inovações, etc., que estão sendo avançadas. Botamos uma vírgulazinha ali no nome da Secretaria Turismo. Hoje nós temos turismo de negócios, turismo de lazer, turismo esportivo, turismo como gastronômico, como a Rota do Queijo, como nós temos aqui em Vila Nova, os restaurantes no interior do município. Já tem gente vendendo pacotes e vem com a van para levar pessoas a conhecer o interior e as atividades que a gente tem, inclusive as belezas naturais. Aí a gente colocou mais uma vírgula, que é o desenvolvimento econômico. O Toledo News, pela sua empresa, é economia. Essa empresa aqui que eu estou dando a entrevista é economia. A loja que vende roupa é economia. O prestador de serviço é economia. O supermercado é economia. As grandes empresas que transformam a proteína animal são setores da economia. O prestador de serviço, a oficina, o posto de combustível, todos são economia. Que são baseados no quê? No pai e na mãe da economia, que é o setor produtivo do agronegócio, que transcende as suas barreiras do interior, vem para a cidade e forma essa grande massa econômica de empreendedorismo. E a gente criou isso e trabalha a perspectiva de toda a economia num setor só. Está dando certo. Por exemplo, 767 quinais que eram classificados como alto e médio risco para abrir, que tinha que ter corpo de bombeiros, vigilância sanitária. A gente foi para dentro dessa lei com o SEBRAE, estabelecemos com a Câmara Municipal e baixamos para baixo risco 767 pessoas, 767 quinais. O que houve com isso? A gente deixou de demorar para abrir uma empresa 40 dias para abrir em 4 minutos. Desburocratização. Investimos aonde? Na Garanticop, que é a garantia de crédito que a prefeitura avaliza para a mulher empreendedora, para o jovem empreendedor, para o micro, pequeno empresário, para o pequeno produtor. Nós, prefeitura, avalizamos. Não precisa mais deixar o carro em garantia, a propriedade em garantia, a casa, incomodar o cunhado, o genro, o pai, o sogro, seja quem for. Nós garantimos o crédito. Então, o que a gente pensa do ponto de vista econômico perpassa por todos esses processos. O que é que cabe ao prefeito? Ser uma fonte motivadora para elevar a autoestima do empreendedor, criar um ambiente de negócio para que a gente possa fazer o quê? Meter dinheiro dentro do caixa da prefeitura pelo fortalecimento da economia, estabelecendo o crescimento de empregos e fazendo com que todo esse universo repercuta no quê? Na aplicação do recurso público na vida de pessoas, nas políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de assistência social, do idoso, do jovem, da mulher, do adolescente, enfim, no cuidado de pessoas. Então é assim que a gente pensa o município de Toledo. Pensa, planeja e faz. Não fica só no planejamento, porque só planejar não faz. Você tem que agir de forma concreta. Sabe por quê? Importante essa sua pergunta, que desencadeia um olhar extremamente holístico, você olhar o município como um território completo, com sua vida plena e de forma muito orgânica, assim, com toda a fortaleza que se tem as suas conexões. Nós precisamos olhar Toledo desta forma, e é isso que a gente quer fazer. E, naturalmente, que eu, como prefeito, quero produzir esse ambiente. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, nós temos 3 níveis de gestão. O gerencial, que é deixar a cidade bonita, bem ajeitada, com tapa-buraco, com recape asfáltico, com iluminação pública, com a grama bem cuidada, com as estruturas bem organizadas, com o trânsito fluindo. Isso é o que é o gerencial. O andar de cima é você produzir ações
que estabeleçam soluções na vida das pessoas a partir das políticas públicas econômicas, que estamos falando, das questões humanas e sociais. E no terceiro ponto, que é um tripé de gestão, que aí sim é o planejamento, que você olha para a história, vem para o presente e aponta para o futuro, em você pensar e planejar a cidade para as próximas décadas, 10, 15, 20, 30, 50 anos. É isso que a gente está fazendo e é por isso que as pessoas estão aprovando o nosso modelo de governo. Por quê? Porque temos boas relações com as instituições do município de Toledo, sejam quais forem. O diálogo nos levou a ser um prefeito premiado como melhor gestor do Paraná, em primeiro lugar entre os 399 municípios, é bem verdade, a partir de 100 mil habitantes também, e naturalmente que terceiro no Brasil é fundamental registrar. E com o selo diamante da Caixa entre os 5.570 municípios. Então, gestão pública se faz em 3 níveis, mas você é avaliado em mais de 70 itens de como você faz a gestão. Eu estou contente com isso porque houve esse reconhecimento por institutos que não tem absolutamente nada a ver com ninguém aqui de Toledo, de fora, Instituto Áquila, Band, Rede Bandeirantes de Comunicação, uma gigante, especialmente nesse setor que vocês fazem bem feito aqui, que é a comunicação verdadeira, da notícia, efetivamente, Bandeirantes faz. E, naturalmente, a Caixa Econômica como instituição que regula todo o recurso financeiro que é aplicado no setor público. Então, é fundamental dizer que a gente atua com energia, com vigor, para quê? Para fazer o melhor pelo nosso território e suas pessoas. Você citou essa questão das premiações, e um setor da sua gestão que foi premiado foi o setor da educação. Qual a sua visão para esse segundo mandato, caso reeleito, né? Principalmente na questão da educação em tempo integral, principalmente também na questão do CMEIs, que é um ponto que muitas pessoas acabam questionando. Vamos lá, esse tema do tempo integral é debate em todos os municípios brasileiros. Não existiu um nessa campanha que não tratou do tempo integral para os estudantes. É positivo, é bom, a gente gosta, tanto que a gente gosta desse tema, que o tempo integral foi uma coisa fundamental na nossa gestão do ponto de vista da política de educação. Quando eu recebi o município, nós tínhamos 96 crianças em tempo integral no ensino das CMEIs, das creches. Ampliamos 500%, já se aproximam 600 crianças. Hoje ou amanhã, não me recordo, serão feitos chamamentos de mais 300 crianças que estavam na fila há apenas 60, 70 dias. Então você veja, a cada esse tempo são 200 crianças, 150. Este chamamento agora, dia 3, será para 300 crianças. Então, o tempo integral é fundamental, a gente quer fazer tantas quantas CMEIs sejam necessárias. Agora, tem que ser esclarecida uma questão. Eu sou prefeito de segundo mandato, eu não posso aqui vir com falácia de que vou resolver esse assunto de uma hora para outra. A gente está avançando e nós temos quase 4.000 crianças no ensino infantil, que é da idade de creche até o ensino infantil 4, que depois vai o primeiro ano, primeiro ao quinto, que é o ensino fundamental que o município tem de responsabilidade. Então, veja só, para nós ampliarmos, eu tenho que ter estruturas novas, mais construções de centros municipais. Já estamos preparados para entregar mais 5 CMEIs. Estamos entregando agora o Pinheirinho e vamos entregar o da Mata para os próximos meses, que ficaram parados por abandono de obra, todo mundo sabe essa história. E vamos avançar mais. Desculpe. Para o ensino integral no CMEI e no fundamental avançado tem que ter duas coisas. Por que eu falei bastante em economia aqui? Por que nós criamos o Toledo Mais Negócios? Porque nós precisamos fortalecer o setor econômico, que é só a partir desse setor é que você realiza a gestão pública.
Sem recurso no caixa da prefeitura, você não faz absolutamente nada. Você fica só no discurso, só no planejamento e não faz. Eu, prefeito de 2 mandatos, conheço bem essa história. Sei como faz e a gente vai executar e está executando. Então, preciso de estruturas, agora eu tenho que crescer a economia, botar dinheiro no caixa, e aí eu tenho que estar de olho numa questão importante, que é fundamental as pessoas falarem. Porque outros candidatos não têm este conhecimento, me parece, porque estão dizendo coisas impraticáveis. Nós temos que ter olhar para a lei de responsabilidade fiscal. Se eu cresço a economia, boto dinheiro no caixa, eleva a minha arrecadação. E aí, com a elevação da arrecadação, eu tenho o chamado limite prudencial, que eu só posso investir 51,3% em RH, em contratação de funcionários. Hoje, eu recebi o município com 49,9%. Estamos hoje com 46,85% e estamos contratando. Por exemplo, nós contratamos 400 professores novos. Nós ampliamos o setor de saúde, ampliamos o setor de assistência social, de administração. E agora estamos avançando. Então, eu tenho que estar de olho aqui. O que vai acontecer? Como tem essa gordurinha aqui dos 46,85 para os 51, com os 5 CMEs eu vou chamar mais gente e nós vamos ampliar o tempo integral. Daí o que eu tenho que fazer? Fomentar a economia, arrecadar mais para chamar mais gente também no tempo integral, no fundamental. Então a gente avançou no fundamental do 1º ao 5º, tinha 5 escolas que tinham tempo integral. 5 salas. 5 escolas com salas em tempo integral. A gente ampliou para 27, 22 ou 27, é tanta informação que a gente acaba, às vezes, falhando um pouco na memória. Que sejam 22 escolas em tempo integral, com as suas salas funcionando muito bem. Eu não estou dizendo que todas as 22 escolas têm todos os alunos em tempo integral. Estão em 22 colégios, salas em tempo integral. A gente avançou de 400 e poucas crianças que tínhamos em 2021 para próximo de 1.700 crianças em tempo integral para até esse fim. E pelas atitudes que fizemos de investimento em TI, conectividade, de todo esse processo do currículo, da formação de professores, de tecnificação, do letramento, da leitura, da matemática, do português, das tecnologias novas de pedagogia, da ludicidade, a gente trouxe a educação, que estava em 54º no Paraná, o número 54, para o 4º no Paraná, segundo o IPARGS. Isso é muito grande. E o que aconteceu? O maior IDEB da história do município a gente fez. Então, isso é importante. Nós 6,9, nunca tínhamos atingido isso. Mas nós temos escolas que quase atingiram 9 pontos do IDEB. Muitas estão muito próximas uma das outras, várias acima de 7,5. E aí a média ficou em 6,9. E a gente quer avançar mais. Por isso falei da usina do conhecimento, que é um espaço de tecnologia, de encantamento. Eu quero, como prefeito, fazer referência na educação a nível de Brasil, porque o meu papel como municipalista convicto é mostrar para prefeitos do Brasil que é possível fazer quando se tem vontade política, estabelecer novos espaços para a gente ampliar a educação brasileira. E, naturalmente, sempre com a formação continuada de professores, que hoje tem pela UTF-PR, pela UniOeste, todo um processo de acolhimento e de avanços nas suas carreiras, e a gente quer fortalecer isso. Estou muito feliz com aquilo que a gente fez até agora e o que está programado para ser feito. Fortalecimento. Porque também tem uma coisa, a educação não se faz só com pedagogia, com conectividade, etc., aquilo que eu falei. Educação se faz com estruturas nas escolas, reformando, construindo novas escolas, se faz com merenda escolar de qualidade, segurança alimentar. Polasso, deixa eu lhe falar o seguinte, talvez você não saiba, ou quem está nos assistindo não saiba. Em Toledo tem 190 crianças, aproximadamente, que têm restrição alimentar. Se coloca no lugar daquele pai que tem um filho com restrição alimentar.
E aí ele tem restrição alimentar, ele tem que comer a comida normal. Vai fazer mal. Vai fazer mal. O que nós fizemos? Criamos um espaço na cozinha social e lá se fazem as marmitinhas com o nome da criança individual para entregar para ele a comida que lhe alimenta, lhe faz bem e não lhe causa qualquer problema de saúde. Isso é um olhar importante no quê? No ser humano. Criar ambientes de espaços para as pessoas se motivarem, se encantarem e quererem estudar. Toledo não paga passagem no transporte coletivo, já falamos isso. Dizer, por quê? Porque efetivamente a gente quer criar esse território, um polo educacional, tanto no início da vida quanto para a universidade. E o Ratinho, só para concluir, o Ratinho garantiu aqui recursos para a construção de 4 novos colégios, né, que serão construídos. Um será a Escola do Futuro, aqui na subida da Maripá, ali do lado de um supermercado que está sendo construído, e os investimentos serão da ordem de mais de 100 milhões de reais. O do Gisela vai ser entregue até o final do ano, e essa construção, então, agora vai ter também mais esse espaço aí. Então, Toledo tem avançado muito nesse setor que é fundamental para a gente. Até porque temos que investir, porque agora com a reforma tributária, e já está valendo isso, a educação será um ponto importante para a remessa de recursos, além daquilo que é o Fundeb, etc., para a composição do retorno de impostos para o município. Beto, um tema que tem sido muito debatido durante essa campanha eleitoral é a questão do transporte público. Durante o seu mandato, alguns grupos da sociedade garantiram a isenção no transporte público. Uma das candidatas tem uma proposta do transporte público completamente gratuito. Sim. A gente teve um novo contrato chegando, inclusive alguns ônibus já chegaram, alguns ônibus novos chegaram ao município. Como que você vê a questão do transporte público e como você pretende continuar estruturando isso caso reeleito? Veja só, Polasso, é importante essa sua pergunta, mas eu preciso ressaltar. Não se faz o transporte sem nós termos uma Câmara de Vereadoras forte, dedicada, transformadora. Por isso os nossos candidatos são do 15, do 44, do 22 e do 55. E aqui eu também estou aqui para pedir o voto para eles. A gente consolidou o programa Toledo é Mais Mobilidade. Por quê? Porque a gente estabeleceu nesse programa muitas ações. Gratuidade para estudantes, de novo, repetindo aqui. Gratuidade para as pessoas que fazem tratamento continuado em saúde. Outras categorias têm gratuidade. Só para você ter uma ideia, não saiu o número saiu o número até final de agosto. As gratuidades passam de 500 mil passagens de gratuidade em Toledo. Naturalmente que isso é fundamental a gente dizer. Então, Toledo tem sim tarifa zero, gratuidade para setores da comunidade. O que a gente fez? Venceu a licitação do contrato antigo. Vamos ficar fácil e pedagogicamente falando. Os ônibus vermelhos fazem parte do contrato antigo, né? Que é o quê? Que é aquele repasse que a Câmara entende que é preciso e necessário, porque é uma política pública agora que se tornou, e autorizou o repasse a 1.090.000, até 1.090.000 por mês. Naquele contrato antigo, se não tivesse esse aporte, a passagem seria R$ 6,50. Como tem um aporte, ela ficou a R$ 3,50. No meu mandato como prefeito, caiu de 4,30 e veio parar em 3,50. A Câmara nos autoriza uma possibilidade pela lei Toledo Mais Mobilidade até R$ 2,00. Até R$ 2,00. E é isso que a gente vai perseguir. Então, o que acontece? Nesse contrato antigo, então, a gente está cumprindo. Agora entraram os ônibus novos. Uma licitação vencida pela empresa, e por coincidência a mesma empresa, que veio e trouxe tecnologia para o transporte público. Os ônibus azuis, com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular, bancos estofados, vídeo monitoramento, televisores para informação
em informações na frente dos ônibus de uma forma muito clara e objetiva em LED. Os ônibus são de alta tecnologia, que dão conforto ao passageiro. Aquela licitação dos ônibus azuis, o valor da passagem era para ser R$ 13,30. Por quê? Tem que compreender. Quem não entende de números ou quer conversar falácias, fala o que foi dito em programa eleitoral. A tabela de depreciação desses ônibus 0 km cheio de energia, cheio de inovação, ela começa agora, porque eles são novos, então a depreciação vai caindo ao longo do tempo. Quanto custa essa passagem? Então, R$ 13,30. Quanto que o município vai aportar a partir desses ônibus novos, com a frota toda ela rodando 0 km, desses 28 que já foram adquiridos? Nós vamos aportar, estamos aportando ainda 1.090.000 com esses ônibus vermelhos, e vamos aportar, a partir de toda essa frota estar rodando com 28 ônibus novos, em torno de 1.890.000, 1.950.000 por mês. Quanto vai ser a mais pelo conforto e tecnologia? Somente 800, 900.000 a mais de investimento. Então, essa questão do transporte, a gente resolveu bem, está dando qualidade às pessoas. O empresário que tem que comprar o vale do transporte economiza, ou aquele que paga o transporte público economiza, e a gente está com a menor tarifa do Paraná. É importante que se diga isso. Tarifa zero. Com essa modelo que a gente tem dos ônibus novos, nós teríamos que ter à disposição em torno de uns 45 a 50 milhões por ano para manter esse transporte. Naturalmente que isso, depois que está o tarifa zero, a gente vai ter pessoas para andar 200, 300 metros, 500 metros, embarcando no ônibus. Sabe o que vai gerar isso? A prefeitura vai ter que chamar a empresa e dizer o seguinte, ó, tu bota mais transporte, mais carros aí, porque não está sendo suficiente, está superlotado o transporte. E aí nós passamos a pagar 60, 70 milhões. Eu tenho que ter responsabilidade como prefeito. O orçamento do município, ele é finito. Ele não está a cada instante sendo implementado. O governo federal está com 1 tri de déficit, porque ele emite moeda. Ele tem essa capacidade. Nós, município, não. Só podemos gastar aquilo que arrecada. Então, a inconsequência de decisões de um prefeito pode levar à insolvência do município. E Toledo não merece isso. Toledo tem que ter gente competente, comprometida para quê? Para fazer ações em todas as áreas que é pertinente a ação do município, para melhorar sempre a vida de pessoas, deixar pessoas felizes e satisfeitas. Beto, segurança pública. Toledo é uma cidade, graças a Deus, dá para dizer muito segura. Tem, obviamente, os seus problemas, mas já de muitos anos, principalmente pelo trabalho das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, vem evoluindo na questão de segurança pública. Recentemente, a gente tem tido algum problema com a questão dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua. Inclusive, durante seu mandato, teve uma viagem para Chapecó, lá em Santa Catarina, para conhecer o modelo que eles implementam lá e que deu certo em algum momento. Como que vai ser o enfrentamento a essa situação nesse restante de mandato e também no caso de uma reeleição? Importante dizer o seguinte, sai um relatório agora que nós somos o 9º município em segurança pública do estado. Não era assim quando eu assumi. Nós melhoramos. É importante dizer que Toledo tem uma harmonia entre as forças policiais que atuam em conjunto. O que levou a gente a fazer? Criar o Toledo é mais seguro. Armamos a Guarda Municipal, pistolas 380, compramos carabinas 12 de longo alcance, potentes essas armas, e estamos agora com frota já ampliada para também fazer a segurança das escolas com frotas novas de veículos para a Guarda Municipal. Como disse lá atrás, em outro momento, nós vamos criar a Patrulha Rural Municipal, que vai ser a Guarda Municipal também dando segurança aos nossos produtores, que terão no celular um aplicativo com botão do pânico
para que a gente possa dar mais segurança conectado com a Polícia Militar. Isso vai entrar em operação para o primeiro semestre, eu espero, do ano que vem. E nós vamos comprar, então, para esse fim, 2 caminhonetes Trailblazer. Vamos linkar com um convênio, uma licitação que o governo federal está fazendo para a gente pagar com menor custo estas viaturas e deixar à disposição para a segurança do interior. Nós também fizemos a muralha eletrônica em Toledo. Ninguém entra, ninguém sai sem ter a sua placa fotografada. Por quê? Para a gente ver se tem algum aviso, carros suspeitos, etc. E dar segurança às pessoas. 630 câmeras estão instaladas na cidade, captando imagens com estas que falei da muralha eletrônica para a Guarda Municipal e, inclusive, linkado com a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná. Isso possibilitou o quê? Ao Serviço de Inteligência da Polícia observar todo esse processo e fazer operações importantes. Então, a gente está trabalhando, patrulha nas escolas, patrulha nas vias de Toledo, vamos avançar na segurança do campo, inclusive colocando o mesmo sistema que temos na cidade nos distritos do interior. Novo Sarandi, por exemplo, já está seguro, porque lá tem as câmaras OCR instaladas em todos os cantos e vai ser implantado, já implantaram, câmaras de captação no meio do distrito. Isso é fundamental, vai avançar nesse sentido. Então, a segurança pública está indo bem, somos um município seguro e o meu compromisso é fazer de Toledo um município mais seguro do Paraná. Por outro lado, então, entramos efetivamente na resposta que é necessária dar às questões das pessoas em situação de rua, PSRs. Esse é um fenômeno que as metrópoles, as grandes cidades, em todo o planeta estão vivendo. Depois da pandemia, se asseverou esse processo. As cidades de médio porte, como é o caso de Toledo, entraram para esse rol de termos de ter agora que conviver com isso. Mas nós não estamos aceitando isso de uma forma pacífica. A gente criou grupos de trabalho, porque com esse pessoal tem que ter a segurança pública e estamos fazendo e de forma severa. Mas tem que ter política pública de solução da vida dessas pessoas. Tem gente que vem de fora e tem gente que é morador de rua que mora em Toledo. É impressionante isso. E tem gente, por exemplo, que se mistura com os moradores de rua para consumir drogas e traficar drogas. Tem que separar essas pessoas desse meio. Quem é bandido tem que ser tratado com segurança pública, guarda municipal, polícia militar, civil e parar na cadeia. Se cometeu ilícito, reclamações, BO, vai para a cadeia. Agora, o que a gente está fazendo também? A gente botou a assistência social, que já vem trabalhando de grande parte desse tempo com esse setor dos CREAS, para fazer a estratificação desse pessoal, a Secretaria de Saúde para encaminhar para os setores de saúde no cuidado com essas pessoas, a Secretaria de Desenvolvimento Humano no processo de acolhimento e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para empregar essas pessoas. E a gente constituiu a Casa de Passagem de Acolhimento no município de Toledo. São políticas públicas consistentes que tiram da rua muita gente todo dia. Mas é o seguinte, veja só, como disse, a maioria desses que estão e fizeram opção em morar na rua são moradores de Toledo. De Toledo, com famílias que estão dependentes de álcool e de droga. O que a gente está fazendo? A gente está buscando, por essas políticas que apresentei, fazer com que essas pessoas tenham a sua recuperação. Estamos recuperando, estamos encaminhando aqueles que não moram em Toledo para suas famílias fora de Toledo e estamos fazendo emprego com essas famílias. Toda sexta-feira se reúne lá na sede da Apito esse movimento que a gente chamou de cidadania, de Dia da Cidadania. Para quê? Para orientar esses moradores de rua, que o município tem à disposição condições de políticas públicas que tirem eles da dependência de droga, que possam ser
internado em clínicas de recuperação e a gente avançou muito. Já diminuiu bastante e estamos agindo de uma forma muito severa e consistente com as forças policiais também, Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. Além do que, estamos pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Coordenação de Defesa Animal, fazendo ações no que diz respeito aos seus animais que ficam com os moradores de rua. Então é um fenômeno existente, a gente tem que enfrentar, estamos enfrentando e dando solução, e é nesta linha que vamos fortalecer este programa de enfrentamento a essa questão tão séria, que incomoda todo mundo, não só pelo aspecto visual, mas físico e de segurança, mas também choca o coração, especialmente do prefeito, porque eu quero que as pessoas sejam moradores da residência digna, que sejam acolhidos, que sejam amados pelos seus familiares e que a gente possa ocupar a energia delas na força de trabalho para melhorar a economia do município. Beto, um tema importante para o município de Toledo é a questão do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanali Filho. No mandato do ex-prefeito Lúcio, houve a volta dos voos comerciais, primeiro a Curitiba, chegaram a ter os voos diários e depois foram interrompidos por conta da pandemia. No início do seu mandato, vieram os voos para Campinas, que também foram diários e foram interrompidos no final do ano de 2023. Havia ali uma primeira conversa com a Azul de que esses voos poderiam retornar ainda no primeiro semestre desse ano e acabaram por não retornar. Inclusive, há pouco tempo, a Azul anunciou e iniciou a operação de voos diários entre Pato Branco e Campinas. Pato Branco, uma cidade, inclusive, ali, menor do que Toledo, uma cidade ali do porte de 100 mil habitantes. Como que você vê a situação do aeroporto? Você vai trabalhar para que Toledo volte a ter esses voos comerciais? A sua visão para o aeroporto é uma visão de estruturar de outra forma, talvez não com voos comerciais? Como que você pensa toda essa questão? Kelvin, eu quero te dizer o seguinte, aeroporto para mim é ferramenta de desenvolvimento. Os modais de transporte são fundamentais na vida dos territórios, sejam eles aeroviário, sejam eles ferroviário, sejam eles de rodovia ou por mar ou rios, o fluvial. Então, o que acontece? Nós temos um olhar muito consistente no fortalecimento desses modais, ferroeste, rodovias, etc., especialmente as questões que envolvem o aeroporto. É importante resgatar porque às vezes as pessoas esquecem. No meu mandato passado, nós começamos a fazer investimentos muito sérios no aeroporto e por isso a gente conquistou os voos comerciais para o município de Toledo. Nós temos algumas questões importantes. A decisão de voar não é do prefeito, é da empresa, uma questão comercial. Eles nos garantiram que iam voltar, resolveram não voltar. A demanda é alta, estão perdendo o mercado. O que eu estou fazendo? Junto com o governador, tensionando para ser cumprido aquele programa chamado Voe Paraná. A gente está na cola deles. Agora, nós precisamos de uma coisa. Nós temos um abastecimento de combustível naquele aeroporto que pertence a uma família tradicional. Já foram notificados, nós precisamos ter combustíveis certificados por companhia que atendam as companhias aéreas, porque nenhuma companhia vai botar um combustível que não seja adequado para a aeronave e certificado. Então, esse é um ponto que estamos resolvendo e avançando. E, naturalmente, que a gente está sempre muito consistentemente trabalhando a perspectiva do retorno dos voos. Bem verdade que Campinas é um hub da aviação brasileira que distribui viagens tanto internacionais quanto nacionais no Brasil inteiro, e a gente precisa, sim, ter para Campinas e ter para Curitiba. Então, não há prefeito que vá dizer que não se empenhe para o retorno dos voos comerciais em Toledo. Nós estamos fazendo isso e a gente está buscando pelas vias corretas retomar e convencer a empresa e com a força política do governador. Naturalmente que, observando outros aspectos, a gente precisa resolver algumas questões que também estão intrinsecamente ligadas
às questões que envolvem a segurança do aeroporto. Estamos avançando, vamos fazer, e além de fortalecer para a vinda dos voos comerciais, nós temos grandes voos, 300 voos e pousos de decolagens de aviões executivos mensalmente, que trazem investidores, que levam investidores, que têm produzido boas ações no município de Toledo. Então, o aeroporto é fundamental, tem que ter sempre investimentos. Para quê? Para dar segurança para as pessoas. Por isso, o Sérgio Souza, de novo, lembrando o deputado, conquistou recursos para a gente implantar o PAPI, que são as luzes de segurança na pista. Beto, ainda um assunto importante para o município de Toledo é a questão da saúde pública. A gente tem alguns problemas que a população normalmente reclama, não só em Toledo, mas em todos os municípios, principalmente na questão das filas para exames, para consultas com especialistas, para cirurgias. É lógico que isso também é prerrogativa maior do governo do estado, mas existe esse elo para que isso seja melhorado. Como que você vê a situação da saúde pública em Toledo? Quais os seus planos para que essas filas diminuam, continuem diminuindo? A questão também do hospital regional, como que você vê essa estruturação? Como que você pensa ele no caso de uma reeleição? Não tem dúvida. Saúde pública é uma política que ela é orgânica, dinâmica e sempre tem muita coisa a fazer. Quem diz que resolve todos os problemas da saúde pública mente. Por quê? Porque ela é intrinsecamente ligada ao crescimento da população. E nós, como gestores, temos uma preocupação muito intensa com aquilo que é a saúde e a vida de pessoas. Por quê? Porque nós investimos 32% do orçamento em saúde. Nós só tínhamos que investir 15%, mas investimos 32%. De que forma? Nós ampliamos o acesso à atenção básica. O que é atenção básica? A atenção básica é a primeira, é a porta de entrada para a saúde pública, que é a contratualização do município de Toledo com a Secretaria de Estado e com o Ministério da Saúde. Então, hoje, em decorrência de todo o olhar efetivo e transformador que fizemos na atenção básica, Toledo, não sou eu que estou dizendo, o Ministério da Saúde está atestando, técnicos responsáveis pela saúde brasileira atestam que Toledo é o segundo município no Brasil em acesso à atenção básica. Isso é grande demais. E se você for para números, nós pegamos a saúde com 12% de saúde bucal e estamos agora concluindo esse mandato e vamos avançar para o futuro com com 70% de acesso aproximadamente de saúde bucal. Vamos avançar. O que é que se estabelece nesta rede de assistência? Porque é importante as pessoas saberem. A atenção básica é a porta de entrada. Então, nós temos a atenção básica, temos a baixa complexidade, que poderia ser dito que são os internamentos que hoje estão lá no hospital regional e também os acompanhamentos de UPA, depois que eles são observados, os internamentos de UPA e de mini hospital. Nós temos a média complexidade, que daí entra a questão efetiva do hospital regional e parte do Bom Jesus, a alta complexidade, que já é também Bom Jesus, a urgência e emergência, que é UPA e mini hospital com SAMU, etc. e tal. E aí entramos para os aspectos das especialidades, que são efetivamente responsabilidade do município, o quê? A fazer os exames, entregar o paciente para o Estado e a Regional de Saúde dar soluções nas cirurgias quando for necessário. O que o município tem feito? Todos sabem que nós temos um orçamento que é finito, de novo, dinheiro. As filas de especialidades. Quando você dá mais acesso às pessoas na atenção básica, ele vai lá, ele cuida da saúde. E aqueles pacientes que têm algo que precisam de exames de especialistas, nós temos a orientação do médico que está lá na UBS, por força do seu protocolo, pede exames. Onde ele vai, ele entra na fila dos exames pela central de especialidade. Quanto mais acesso à atenção básica, maior o número de filas. Porém, é o seguinte, conosco, lá na prefeitura, a gente
no início do mandato, fez mutirões. Nós zeramos muitas filas das especialidades. Investimos muito em exames e também as pequenas cirurgias lá na central de especialidades. Hoje, as filas cresceram, mas estão muito abaixo do tempo daquilo que nós recebemos quando eu assumi em 2021. A gente recebeu de uma forma, estamos encerrando esse mandato com tempo reduzido, mesmo que esteja um tanto demorado, com menor tempo do que eu recebi. Isso são avanços que a gente tem na central. Nós investimos muito dinheiro também no sentido de oportunizar também exames e cuidados com as pessoas através do Siscopar. E na urgência e emergência, com o SAMU, que o município aporta recursos. Para agora, a gente tem que resolver algumas questões da urgência e emergência. Com as 5 unidades básicas que nós vamos construir, a gente vai tirar muita gente da UPA e do mini hospital, porque lá na Pioneira, do lado do mini hospital, logo abaixo onde é assistência, vai ter uma grande UBS. Às vezes a pessoa vai lá no mini, mas não é urgência e emergência. É algo que pode ser resolvido na UBS. Vai ter UBS do ladinho do mini hospital e o mini hospital fica como urgência e emergência e nós vamos ter espaço para implantação do setor pediátrico lá. A UPA, da mesma forma. Então, 5 unidades, desafoga lá onde as pessoas vão sem as necessidades de urgência e eles vão para dentro das UBS. Então, a gente resolve um pouco dessa questão. O hospital regional foi um grande feito, o maior feito do nosso mandato, eu posso classificar disso, porque eu entrei na prefeitura com o objetivo, tem que abrir o hospital regional. E nesse sentido, a gente trabalhou nesse mandato de 20, agora 24, na perspectiva com a colaboração da Câmara, Ministério Público, Poder Judiciário, esse hospital está funcionando e salvando vidas. São quase 10 mil atendimentos, próximo de 2 mil cirurgias, as cirurgias de urgência e emergência acontecendo, e a gente precisa compreender o seguinte, você que está nos assistindo, você não quer saber quem é que paga a conta, deixa de pagar. Você quer saber que quando você precisa reestabelecida a sua saúde, que você tenha espaço à disposição. Para você pouco importa se é o governo federal, do estado ou o município que paga. O que a gente tem que ter é serviço à disposição. E é assim que eu penso. A gente precisa disponibilizar soluções na vida de pessoas, especialmente quando se trata de saúde. Então, o Hospital Regional veio, se estabeleceu, o Bom Jesus está aí atendendo pessoas, nós vamos apoiar a construção do novo hospital e vamos fortalecer todo esse processo de acesso à saúde, porque vamos criar, inclusive, o Saúde em Movimento, a Farma Mais Perto, aquilo que eu disse da educação, cuidar da oftalmologia das crianças. Vamos avançar muito. Por quê? Porque as pessoas precisam ter o cuidado suficiente. E promover muita conscientização para quê? Para que nós todos, incluo-me como prefeito, inclusive, tenhamos a prevenção de doenças através da estratégia da saúde da família e das ações efetivas que precisam ser feitas no cuidado de prevenção, tanto na saúde da mulher quanto do homem. Olha aqui, ó, contratei, inclusive, agora, dias atrás, os terapeutas ocupacionais. Temos uma fila enorme sobre aquelas questões que envolvem as crianças com o TEA ou com síndromes. O terapeuta educacional vai ter um papel preponderante para definir ações importantes na vida dos nossos pequenos. Então é importante dizer que não deixamos faltar profissionais, avançamos, ampliamos os serviços, botamos toda a estrutura do município à disposição das pessoas, renovamos a frota da saúde, ambulâncias 0 quilômetro, fizemos muito e ainda vamos transformar ainda mais com grandes investimentos na saúde e naquilo que precisar. E também na formação continuada dos nossos profissionais de saúde e cada vez mais a humanização dos processos. Beto, existe uma investigação em curso, um relatório, inclusive, da PF sobre a obra do seu primeiro mandato lá no Hospital Regional, que poderia, uma investigação sobre possível superfaturamento na obra. O que você pode falar sobre essa investigação? Eu me sinto muito à vontade a falar nesse tema.
um tema importantíssimo para a gente restabelecer a verdade. Veja só, vamos fazer um raciocínio aqui muito simples para não me demorar nessa questão. Quanto custou o hospital regional? 26.695.000. Quantos metros quadrados tem o hospital regional? 9.041. Dividindo 26.965.000 por 9.041 metros, vai dar 2.900 de alguma coisinha o metro quadrado. 3.000, vamos arredondar. Aí eu te pergunto, tem superfaturamento? Quando o CUB de um hospital, se tu consultar o Google, chega a 10.000 o metro quadrado? Está onde superfaturamento? É natural que foi origem de uma CPI política esse processo, que à época eu não estava na prefeitura, o meu oponente, candidato a vice-prefeito agora, instruiu os seus pares para fazer essa CPI, porque não conseguiu abrir o hospital. Essa foi a grande questão. E aí vieram com a CPI política e o relatório, votado por maioria da base do prefeito, ofereceu, então, algo que me acusasse, que está sendo mostrado, inclusive um processo já foi arquivado, outro está em curso e já temos clareza de que a gente constituirá a nossa posição de inocência, os nossos advogados estão trabalhando nisso, e este relatório que está ainda em processo de olhar da PF, no sentido de que mostrará efetivamente que não houve superfaturamento. Então, o que deve se observar é o seguinte, que esta CPI política foi distribuída para o TCE, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para todos os órgãos. Para quê? Para atingir a nossa honra e querer colar em nós desonestidade. Quem me conhece sabe como eu ajo dos meus negócios e também na minha vida pública, particular. Nós somos da transparência. Então, com a certeza absoluta, nós vamos mostrar à população de Toledo que isso não cola, não cabe esta acusação contra nós. Pesquise quanto custa o metro quadrado de um hospital. CUB, né? O custo básico da construção civil que mede o valor das construções. 26.965.000, 9.041 metros, 2.900 e alguma coisa por metro quadrado. E aí você tira as suas conclusões. Tem superfaturamento nessa obra? Tá onde? Não existe. Beto, um assunto que tem sido muito debatido também durante essa campanha é a questão das moradias populares. Uma das coisas que os outros candidatos têm batido é a questão da qualidade das casas de um dos loteamentos, o loteamento Egon Pudel, lá na região do Jardim Panorama. Se você puder falar sobre as moradias populares, sobre os projetos feitos durante o seu mandato, o que você pretende implementar caso reeleito, também sobre a qualidade dessas estruturas. Habitação popular ou habitação ou casa para todas as classes sociais é aquilo que a gente mais busca. O nosso canto para viver feliz e contente. O que foi mostrado no programa eleitoral é um descaso absoluto com o respeito às pessoas. É destruidor de sonhos. E ainda mais feito por alguém que defende a academia. Presta atenção aqui no que eu vou falar. A engenharia de materiais, que é discutido dentro do processo acadêmico, mostra o quê? Que os materiais têm as suas evoluções, são testados, aprovados, certificados, estudados, feito todo um processo. Este modelo que está sendo feito no Egon Pudel chama-se Wood Framing, W-O-O-D Framing, F-R-A-M-I, Framing, M-E, Wood Framing. O que é isso? É uma tecnologia que já foi testada, aprovada na Europa e nos Estados Unidos. E já temos há mais de 2 décadas no Brasil, especialmente nas capitais. Em Curitiba já existe isso. O que é que a gente fez? Nós, dentro da perspectiva do planejamento, para termos casas com acústica perfeita, com a segurança perfeita, num processo construtivo rápido, inovador, de tecnologia e conceitualmente correto
para abrigar pessoas adequadamente, nós constituímos uma licitação que foi ganho pela empresa que está construindo. O que está sendo feito nestas imagens é o seguinte: está sendo usado uma partezinha final. É como você pegar lá na casa de alvenaria e pegar quase que a pintura da parede para mostrar essa questão. Foi pega uma placa que é parecida com gesso acartonado, mas que ela é o revestimento destes painéis. Por quê? Porque ele completa-se uma parede perfeita, durável, resistente e que é efetivamente aquilo que precisa para dar o conforto nas famílias. Então foi feita uma ação desonesta que vai contra aquilo que a candidata prega de academia de estudo e que destrói a ciência dos materiais e que destrói o sonho de pessoas, colocando para a opinião pública que estaríamos fazendo casas de papel. Usar-se de uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole na língua portuguesa para potencializar algo de inverdade é desonestidade pura. Então, o que nós estamos fazendo são construções boas, de qualidade, que serão entregues rápido. E o programa de habitação popular foi retomado, não foi feito nenhuma habitação no mandato passado, agora nós estamos retomando, já está sendo licitado 218 casas para o loteamento social, já estão licitadas em fase de início de obra praticamente do Vila Nova e Sarandi, 30 casas. Estamos agora para os próximos dias para homologar a construção de 22 casas em 10 de maio, 22 em Dois Irmãos. Vamos construir mais 22 no Pinheirinho. Vamos construir já em fase final do processo de licitação de 40 casas para os idosos ali no Copagro, e vamos ampliar ainda a questão de oferecer mais de 500 terrenos pelo lote social que está sendo feito a implantação de rede de água e esgoto, que fica muito próximo da cidade e que logo, logo será feita a ocupação urbana daquilo. A Copel entra com a energia, nós entramos com a infraestrutura e teremos lá um conjunto habitacional bem dotado, com casas, com prestação de serviços. E aí a gente vai avançar com o programa Casa Fácil, 500 casas pelo governador, e para esclarecer também que é uma falácia dizer que o município de Toledo não está inscrito no programa Minha Casa Minha Vida. Está inscrito sim. Antes o programa era Casa Verde e Amarela. Agora mudou o nome para Minha Casa Minha Vida. Mas todos os programas que tem à disposição, a gente é apto a ter, porém temos alguns entraves burocráticos, por exemplo, com aquele programa chamado FAR, que tem uma condição e pré-requisitos muito intensos, que o município de Toledo ainda não tem área comprada contígua ao aglomerado urbano do município. Então, a gente fica impedido, mas as casas do FGTS, todas elas nós temos os nossos contratos e inscrição, tanto do Minha Casa Minha Vida pelo FGTS, como pelo Promoradia, que serão essas 218 casas. Beto, encaminhando nosso papo para a reta final, eu deixo duas perguntas. O porquê que a população de Toledo deve escolher o Beto Luniti na eleição do próximo domingo? Quais os seus diferenciais do seu grupo? E em caso de êxito na eleição de domingo, qual a cidade de Toledo, qual a Toledo que o Beto Luniti vislumbra daqui a 4 anos no final do mandato? Muito bem. Quero conversar contigo agora. Olhei sempre pro Kelvin Polácio, agora olho para você e digo o seguinte: a gente tem um projeto importante que está em curso, que a gente quer continuar para fazer de Toledo sempre para frente. Eu tenho estabelecido com o nosso secretariado, com diretores, coordenadores, com o servidor público, com instituições, com a população, movimentos de que a gente tem que constituir
ambientes para que a economia, para que o empreendedorismo, para que as pessoas possam gerar emprego, gerar renda, ter emprego de qualidade, ter, evidentemente, a felicidade dentro das suas famílias, a partir também das questões econômicas. E nós estamos trabalhando nas políticas humanas, sejam elas de todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social, na política para a mulher, para o idoso, que nós vamos ter a creche do idoso agora, para a juventude, para a criança e adolescente. Nós vamos ter apoios efetivos para as pessoas que querem avançar na sua qualificação de mão de obra, de estudos. Isso é fundamental. Então, a gente está aqui hoje para pedir o seu voto para um projeto que começou inovador, transformador, que está colocando muita tecnologia para que os serviços públicos sejam desburocratizados, que está planejando a cidade, que está executando obras, que está fazendo a diferença na sua vida. Então, eu sou prefeito, você está vendo isso e viu que os organismos externos de Toledo nos atestaram como uma gestão de eficiência, eficácia e efetividade. O que a gente quer é isso, é continuar fazendo um Toledo cada vez melhor. Portanto, lembre-se que eu disse que a gente tem as questões gerenciais no primeiro plano, que são os serviços públicos de toda a ordem, iluminação pública, coleta de lixo, limpeza da cidade, poda de grama, recape asfalto, tapa-buraco, pintura de vias. Isso tudo e outras que não falei fazem parte dessa base da gestão. A outra é aquilo que eu disse anteriormente, políticas econômicas, humanas e sociais que são fundamentais e a gente está fazendo com muita eficiência, eficácia e efetividade. E aí, um outro andar que é o planejamento, é olhar o Toledo da história, trazer para o presente e apontar para o futuro neste planejamento que leva para os próximos 5 anos, 10 anos, 15, 20 e 30 anos. Então, é a proximidade contigo, com você que é eleitor, com as instituições e promover, certamente, aquilo que é fundamental para um território. E eu vou fazer uma comparação com a sua família. Se lá na sua casa tem briga, confusão, desgastes, todo dia um enrosco, será que a sua família vai bem? Será que ela tem a prosperidade que você sonha e almeja? A administração pública feita pelo prefeito, que quer, junto com o vice-prefeito, quer fazer o melhor, principia pelo processo de harmonização. De não investir tempo em ficar cuidando de fofoca, de briga de WhatsApp, de falácias que querem tirar o foco da gestão e atrapalhar a vida da gente como gestor. Eu não olho para isso. Eu boto meu tempo em fazer as coisas e por isso a gente está sendo aprovado. Então, onde tem harmonia, tem prosperidade. Tem prosperidade. Onde tem harmonia e prosperidade, tem gente feliz e satisfeita. E é isso que eu estou vendo na rua e é isso que a gente está recebendo o abraço de pessoas que nos recebem nas suas casas, nas suas empresas, nos enxergam na rua, vão à prefeitura, nos encontram em restaurantes, etc., que estão vendo o nosso esforço e a nossa vontade de fazer mais e melhor. Ademar e eu trabalhamos juntos, sem vaidades. O prefeito e o vice-prefeito com muita garra, determinação e apego àquilo que faz. Apaixonados por Toledo, e a gente vem aqui então, neste derradeiro momento da entrevista com o Toledo News, que eu agradeço, para também ocupar esse tempo e pedir o seu voto no 55. É importante. E vamos eleger uma Câmara de Vereadores que esteja afinado com o programa de governo do Beto e do Ademar, que é para você, que são os vereadores do 15, do 22, do 44 e do 55. Deixo um forte abraço, que Deus abençoe a todos e vamos para frente, Toledo, porque é isso que a gente deseja, quer e é preciso fazer. Juntos e sempre juntos podemos fazer mais e melhor. Forte abraço a você, obrigado, Kelvin, pela oportunidade. Meu abraço também ao Gilmar, a toda a equipe do Toledo News, uma empresa de comunicação que
tem credibilidade, isso é importante. Eu acho que o município se desenvolve quando a imprensa ela é independente e noticia fatos. Eu sempre digo para o nosso time, está dentro de mim, e a gente conversa muito com a Ademar. A imprensa séria noticia fatos. Noticia fatos que faz? Quando da gestão pública importa a notícia. Nós é que produzimos a notícia. E eu tenho, junto com o nosso time, produzido muita notícia boa para Toledo. Por quê? Para honrar as pessoas que moram aqui. Porque eu, como prefeito, tenho que ter responsabilidade de dar a vocês a oportunidade de noticiar coisas positivas. Para quê? Porque através dessa notícia positiva, você também, como imprensa séria, competente, capaz e de longo alcance, atraia mais investimento, atraia mais pessoas. Olha só quantos aposentados já vieram para cá. Tem o salário garantido, grandes salários, e estão aí fazendo a sua vida aqui. Por quê? Porque é um ambiente que tem notícia boa e que vocês do Toledo News estão contribuindo para o desenvolvimento. É isso. Quando a imprensa é de ataque, que só vê coisas que inclusive não são verdadeiras e colocam isso a público, isso não cola mais. Parabéns, muito obrigado. E certamente vocês estão marcando história como órgão de comunicação, entrevistando os candidatos a prefeito dentro daquilo que efetivamente é a apresentação de suas propostas. É bom isso e qualifica o voto. Eu tenho certeza que eu posso fazer mais e melhor. Já provamos isso e vamos junto. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nosso agradecimento, Beto, pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público e de passar um pouquinho mais para a população de Toledo sobre as suas propostas, as suas ideias nessa campanha eleitoral. Muito obrigado. Nós recebemos o prefeito Luiz Adalberto Beto Luniti Pagnussati, do PSD, candidato à reeleição da coligação Pra Frente Toledo, PSD, PL, União Brasil, Podemos e MDB. Nós já recebemos anteriormente o candidato Mário Costenaro, do Republicanos, e a última entrevista será com a candidata professora Nilce Welter, do PT. A nossa ideia é trazer todos os candidatos para que eles explanem as suas ideias, os seus projetos, as suas visões sobre o nosso município de Toledo, para que vocês, internautas, vocês, população de Toledo, tenham mais argumentos para votar no dia 6 de outubro, para que votem com mais consciência, com mais coerência. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, lá no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Para ter acesso a essa entrevista, a outras entrevistas, a todo o acompanhamento das eleições 2024 e outros conteúdos, lembre-se de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. É isso, galera. Nos vemos em breve e até mais.